Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. O tema central deste capítulo, porque Judas traiu Jesus. Nós sabemos que Judas era o tesoureiro daquele grupo de apóstolos. Ele, além de ter a ambição por dinheiro, em algum momento Jesus chama ele de ladrão. Mas Judas, ele viu tudo que Jesus tinha feito. E Judas via a opressão dos romanos. E ele via em Jesus a oportunidade de libertação daquela opressão. Então, ali são duas coisas que eu vejo que a Bíblia fala. Uma era a questão do dinheiro, que Judas era ganancioso. E o outro é que ele vende Jesus para ver a reação de Jesus. Que Jesus iria reagir. Jesus tinha poderes para isso. Jesus tinha poderes para aniquilar todo aquele povo romano. Diante de tudo que ele tinha visto, Jesus tinha feito curas miraculosas, 23, catalogado na Bíblia, 23 tipos de cura, 9 milagres de forma sobrenatural, 3 ressurreições. Então Jesus tinha poderes para isso. Só que Judas não entende que o reino de Jesus, o reino messiânico, não era terreno, era espiritual. Jesus vai dizer que meu reino é deste mundo. Mas aí tinha um plano para tirar a vida de Jesus. E os principais sacerdotes, juntamente com o sumo sacerdote, que na época era Caifás, eles deliberam um plano para tirar a vida de Jesus. E aí é que entra Judas, vendendo Jesus por 30 moedas, e dando um sinal onde é que Jesus estava e a indicação de como ele seria traído, com um beijo no rosto. Então eu diria que Judas, ele propõe a venda de Jesus por dinheiro, porque Judas era financista, e também ele queria ver a reação de Jesus. Ele não imaginava que Jesus fosse morto, porque Jesus tinha poderes para se contrapor a tudo aquilo. Mas Jesus ali, o texto fala que Jesus passa em Betânia e está na casa de Simão leproso. Evidentemente que esse Simão não era leproso. Se tivesse leproso, ninguém podia conviver com uma pessoa leprosa. O texto leva a crer que esse leproso, esse Simão, já tinha sido curado da lepra. E nesta casa aparece uma mulher trazendo um vaso de alabastro, que essa mulher é a irmã de Lázaro, aquele do qual Jesus ressuscitou. E ela envolve Jesus num bálsamo precioso, num perfume precioso, que custava muito caro, era o preço de um ano de trabalho. E Jesus se alega com aquilo. E muitos se escandalizaram com aquele feito. Por que não se deu esse dinheiro aos pobres? E Jesus disse que os pobres vocês sempre os têm convosco, mas a mim nem sempre vocês vão ter. Jesus está dizendo que ela está tendo uma oportunidade ímpar na vida dela, de fazer uma coisa maravilhosa, que vai ser lembrado pelo resto da humanidade. E quando o evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que essa mulher fez. Mas aí houve o pacto da traição.
E Judas vende Jesus por 30 moedas de prata e buscava uma maneira de entregar Jesus. E na semana da Páscoa, a festa dos pães asmos, e vieram os discípulos a Jesus e prepararam a Páscoa. E naquele momento da Páscoa, Jesus era judeu, Jesus comemorava a Páscoa. E Jesus transforma aquela Páscoa em ceia do Senhor. Jesus vai dizer que ele vai ser entregue, vai ser traído por alguém que está ali na mesa com ele, que come com ele. E Jesus vai dizer que vai ser traído, vai ser morto, ele vai ser crucificado, ressuscitará. E ao terceiro dia da ressurreição, ele vai estar novamente com os discípulos. Eles fizeram o que Jesus ordenou. Mas o traidor indicado, Jesus disse que dentre um dos que estão aqui comigo, um irá me trair, que era Judas. E a Páscoa, Jesus ele vai trazer aquilo como uma memória do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Jesus quer ser lembrado sempre pelo que ele fez em nosso favor. Existem 3 correntes de pensamento com relação quando fala que comer do corpo e tomar o sangue de Jesus. Há um sentido que ali é de forma real, que é a transubstanciação. Outros entendem que ali é a consubstanciação de forma espiritual. Não entendemos dessa maneira, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala no simbolismo. Nós comemos e bebemos comemos a carne e bebemos do sangue de Jesus quando nós reconhecemos o que ele fez na cruz em nosso favor. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós de forma simbólica estamos reconhecendo tudo que ele fez por nós. E que sem o derramamento de sangue em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados, nós não teríamos a salvação nem a vida eterna. Jesus veio, resolveu o problema do pecado. Mas existe uma coisa interessante aqui, Pedro. Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Porque Pedro diz que jamais, Senhor, eu vou te abandonar. E nós vimos que os discípulos de Jesus, todos abandonaram Jesus. Um vendeu Jesus, um traiu Jesus e todos abandonaram. E Pedro diz, jamais eu vou te abandonar. E Jesus diz, olha Pedro, antes que o galo canta, me negará 3 vezes. E quando eles prendem Jesus, quando Judas chega para prender Jesus com os soldados, e Pedro acompanha de forma distante Jesus, e evidentemente quando Jesus está naquele local, lá no Getsemane, quando chega Judas com todos os soldados, Jesus está, a alma está triste, Jesus, ele sabia o que ele ia passar naquele momento, ele fala, vigiai e orai, para que não entrar em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E aí Judas chega com todos aqueles soldados, ele é preso, né? Levam Jesus preso. O traidor, que é Judas, dá um sinal, aquele que o beijar irá prendê-lo. E Pedro, ele chega a cortar a orelha de um deles e Jesus repõe. Jesus não queria violência, né? É verdade. E Jesus diz uma coisa interessante, acaso pensas que pode rogar, que se não posso rogar meu Pai, ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Uma legião era 6.000, 12 legiões, eram muitos anjos, e evitaria aquele momento. Mas Jesus sabia que ele veio, desde a fundação do mundo, trazer um plano de salvação para a humanidade, traçado com o Pai na eternidade. Jesus jamais fugiu. Quando Jesus diz na cruz,
já na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Deus, quando desampara Jesus, ele está perdendo agora a ligação que ele tem com o Pai. Jesus não queria perder aquela ligação que ele tinha com o Pai, mas era necessário perder essa ligação, porque Jesus tinha que ser abandonado pelo Pai, porque naquele momento que ele é abandonado pelo Pai, todos os pecados da humanidade caem sobre Jesus. Todos os pecados da humanidade caem sobre Jesus. E ali nós somos libertos pela escravidão dos nossos pecados. E Jesus perante o Sinédrio, eles condenam Jesus. E durante aquele momento no Sinédrio, eles buscam testemunhas para mostrar que Jesus tinha que ser condenado. O Sinédrio não poderia levar ninguém à morte, podia condenar, mas só quem podia levar era o governador. E neste momento, quando Jesus pergunta a Jesus que ele é o Filho de Deus, e ele diz que, respondeu Jesus, tu disseste, eu vos declaro desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Eles rasgaram as vestes de Jesus e disseram que Jesus estava blasfemando. E o pecado de Jesus era pecado de blasfêmia. E blasfemar contra Deus era pecado de morte. E levam Jesus até Pilatos e ele é condenado. Mas a condenação de Jesus não foi social, não foi político, não foi religioso. A condenação de Jesus é porque Jesus foi de forma voluntária para a cruz, porque já estava traçado um plano desde a fundação do mundo para ele trazer para nós salvação e vida eterna. Esse é o que nos ensina esse capítulo. Que Deus continue nos abençoando.